Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Um abraço a todos os membros e os inscritos aqui do canal que estão sempre comentando aqui. Hoje a gente gostaria de começar esse bate-papo com vocês levando algumas considerações muito importantes que, ao meu ver, hoje a pessoa madura ela deva levar em consideração. Acredito que os dois maiores poderes que alguém pode ter é a serenidade, que seria a tolerância, a paciência, que envolve resiliência. Quando eu digo serenidade, eu falo justamente de um conjunto de poderes. Quando eu coloco qualquer arquétipo, eu também falo a mesma coisa, sobre o poder da serenidade, que envolve resiliência, paciência, foco, obstinação, daquela pessoa que tem que aprender, saber esperar o momento certo para agir, o momento certo para falar, para cultivar. Para isso a gente entra naquela questão que a gente fala sobre o poder do silêncio na nossa vida. Quando nós estamos discutindo, a gente tem aquela forte tendência a, ao invés de ficar calados, a gente pega e fala. Chico Xavier falava uma frase, que durante uma discussão é melhor você ter um copo d'água na mão do que razão. Que é aquela coisa de você, o copo d'água você enche a sua boca de água e aí você não fala mais nada. Porque de que adianta você ter razão, mas você está com o coração frio? De que adianta aquela pessoa sincera, mas tem o coração frio? Ela com certeza vai machucar as pessoas que se envolve com ela, que trabalha com ela, que vive com ela, ou que tem até um certo parentesco com ela. Na verdade, me fala você, sem amor, se realmente ter razão é importante. Sem ter o coração frio, como diz o ditado. Se você não tem benevolência, uma certa compaixão, de que adianta você ser sincero? Eu sou sincero nas minhas palavras e eu falo doa a quem doer. Ridículo. A gente tem que começar aqui a entender pessoas. Quando eu falo aqui, eu não falo para você diretamente. Eu falo para que a gente elabore um pensamento, um raciocínio. Veja se hoje tudo que você ouve, as pessoas falar, principalmente essas pessoas que têm uma certa influência na mídia hoje, e que faz com que certas ideias ressoem na mente de mais pessoas. E o que elas estão fazendo? O que elas estão cultuando? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é: fique esperto no sentido de perceber se aquilo ressoa dentro de você, se aquilo ressoa no seu coração, no seu íntimo, sabe? Se aquilo realmente tem uma proposta interessante para você como ser humano, como pessoa. Porque às vezes não tem. Às vezes parece que todo mundo está falando sobre o assunto, mas aquilo não ressoa em você porque não tem nada de comum com os teus costumes, com a criação que a tua família deu para você. Então, procure sempre observar se isso ressoa dentro de você. A ressonância entre as pessoas é muito importante. Essa ressonância faz com que a gente se alie, por exemplo, a que nossos objetivos dê certo com as pessoas certas. Ou seja, porque ressoa com aquela pessoa as mesmas ideias, os mesmos objetivos. E eu poderia dizer para vocês, indo mais longe, que às vezes você pode estar ressoando de um jeito que as pessoas nem sequer esperam. Ressoar de um jeito que as pessoas que estão à sua volta compreendam exatamente aquilo que você quer, aquilo que você sente e pensa. Eis os objetivos de você viver a sua própria essência, de estar na sua própria essência. Quando eu falo aqui com vocês, eu fico invocando para vocês que faça esse projeto de perfeição pessoal
da melhor forma possível. Você vai passar por várias situações, mas sejam elas boas, ruins, mas a verdade vai vir à tona. A sua força pessoal, ela vem na hora que você tem os seus problemas. Neste mês de junho, eu passei por uma cirurgia. Eu fiz uma correção de CIA, que fala. É um problema congênito no coração. Descobri, fazendo exames de rotina, fiz um ecocardiograma e descobri que tinha essa CIA, que é uma passagem de sangue de um lado para o outro no coração. E falava para a Luciana, minha companheira, esses tempos atrás, que eu tinha um mês antes de fazer o exame, eu tive um sonho. E nesse sonho eu abria meus braços e via, as pessoas seguravam meu braço, era uma mesa giratória. E pessoas de branco estavam à minha volta e elas abriam o meu coração e falavam, olha, está aqui o problema, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. E eu acordei bem impressionado, com esse sonho. Nunca tinha tido um sonho dessa forma. Eu tenho desdobramento, às vezes faço algumas atividades fora do corpo, mas aquele dia foi uma coisa totalmente estranha para mim. Passado um mês eu achei esse problema. Essa cirurgia foi via catéter, que fala, entraram na veia femoral, foram até o coração e fecharam essa CIA. Então agora estou em recuperação e essa recuperação demanda 6 meses sem fazer exercício físico, posso trabalhar normal, ter atividades, só não posso fazer força física. Mas o que ensina tudo isso? Às vezes você é obrigado a passar por processos que você não espera, que você não gostaria, mas isso mostra assim o tanto do amor pela vida que você tem, como você está levando a sua vida, como você está tratando essas pessoas que estão à sua volta, quem te ajuda nesses momentos, quem só liga e a ajuda da pessoa é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Você vê o nível de diferença e de indiferença que é para alguns, E que ótimo, eu falo isso de maneira muito positiva para vocês, que eu sempre também falo para minha companheira, olha, mesmo doendo, é melhor ver a verdade. Seja ela qual for, mesmo que seja boa ou negativa. Acredito que se você viver como eu, com os arquétipos certos, você não terá mais expectativas referente a pessoas. Na verdade, você vai criar o jeito certo de esperar as coisas certas das pessoas. E isso é muito legal para mim. Isso fez total diferença na minha vida. Hoje eu tento ser invicto nisso. Invicto em não ter expectativas frente a pessoas. Portanto, se você me decepcionar como inscrito, como membro, eu de certa forma vou estar tranquilo. Porque eu digo uma frase sempre, me surpreenda. Me surpreenda é uma frase que eu falo para mim mesmo. Eu falo para mim, me surpreenda, Carlos, você pode mais. Quando vem aquelas frases ridículas que toda a mente tem, e elas são metade talvez o próprio ser, metade das influências espirituais que a pessoa tem, até mesmo obsessores. Eu sempre digo assim, quando vem uma frase ridícula, eu digo, você pode mais. Você pode mais. Eu coloco uma exigência a mais a esse ser que está me influenciando. Se ele está me influenciando tão negativamente, eu digo, você pode mais. Até mesmo numa frase interna, ela pode ser muito mais inteligente. Nós temos aqui membros que perdeu a esposa há pouco tempo. Armandinho tá com a gente há muitos anos. Nem sei se ele vai assistir esse vídeo. Mas assim, a verdade da vida, ela se mostra para nós na hora que ela vai ressoar nos seus dias quando você passar pelos problemas.
quando você realmente vivê-los. Mas por isso o treinamento da vida, ele tem que ser uma coisa constante. Ou seja, todos os dias eu tenho que treinar. Treinar essa serenidade, essa resignação, essa resiliência, essa paciência. E eu chamo isso de serenidade. Só isso. Eu pego um monte de palavra, de sentimentos, junto tudo dentro de uma só palavra: serenidade. Então eu vou dizer para você, quer a verdadeira ressonância harmônica do professor Hélio Couto? A verdadeira ressonância talvez seja você ter os melhores. Em primeiro lugar, antes de até mesmo fazer essa ressonância, é você ter e transformar seu ser nessa ressonância. Porque na hora que vier um falecimento de um ente querido, na hora que você tiver que passar por um procedimento cirúrgico em que sua vida está na mão de outras pessoas, aí sim você vai realmente demonstrar o nível de envolvimento, o nível de crescimento, o nível de maturidade ali presente em você. Ou seja, isso vai estar de alguma forma se manifestando naquele momento. E não adianta eu querer falar para você que conquistar tudo isso é fácil. Já falei em outros vídeos aqui, demanda um certo tempo. É um mestrado na vida, sabe? É uma coisa assim, é um mestrando que fala. Que é aquilo que você tem que ser um bom aluno para você ser um bom professor. E você, às vezes, aprende muito mais com a dor do que com as coisas boas. Mas eu digo para vocês, você pode realmente aprender coisas boas de forma sem sofrimento, por exemplo. Quando você estuda, você se submete a pequenas etapas, a pequenos avanços, você consegue realmente dar esse salto quântico, mudar essa ressonância. Mas o grande segredo, tanto para mim, quando gravo esse vídeo, quanto para você que está me ouvindo, é a perguntar, às vezes assim, eu faço as coisas com amor? Eu estou realmente gravando esse vídeo aqui com um sentimento, com um bom sentimento de amor por vocês que estão aí? O que eu quero que chegue até vocês? O que eu quero que você entenda aí na sua casa, no lugar onde você esteja, de dia, de noite, não sei que hora que você assiste esse vídeo, sabe? Qual janela você vai olhar, qual horizonte você vai ver, sabe? Mas uma coisa, o cenário externo pode ser muito diferente, mas eu só sei de uma coisa, que o que interessa para nós é o que está aí dentro, o que está acontecendo aí dentro agora. Assim como o que interessa nesse momento aqui, quando eu gravo esse vídeo para vocês, nesse cenário, é o que passa aqui dentro de mim, sabe? Então, quando você for conversar com outras pessoas, dentro disso que nós estamos falando de ressonância, sempre se questione o que está causando dentro do outro, sabe? Porque os cenários mudam, o dinheiro que a pessoa tem é diferente do outro, muda também, mas a casca de fora muda, os objetos de fora mudam, mas a visão, o sentimento interno, a esperança interna, os desejos internos, não. São praticamente os mesmos, tanto para mim quanto para você. Então, por exemplo, eu posso falar com você agora, o seu exterior pode ser diferente, mas lá dentro de você tem uma coisa que luta contra esse externo. Tem uma coisa que luta para entender e sentir esse externo. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que quer manter esse interno numa ressonância, num sentimento. E a gente tem que se questionar se o nosso volume de sentimentos são bons, se o nosso volume de sentimento é legal, se o nosso volume de sentimento está de acordo com o que a gente quer ou aonde a gente quer ir. Então a gente tem que sempre estar alinhados com os nossos grandes sonhos.
E às vezes a gente tem que parar, dar um time, esperar um pouco e falar assim, peraí, isso tá de acordo com o que eu tô sentindo, vivendo, pensando, querendo, amando, né? Porque é o que eu sempre falo assim para os jovens, né, que estão no relacionamento. Olha, se relacione, sim, mas não deixe de estudar, não deixe de ir para academia, não deixe de fazer coisas que você gosta, não deixe, se você for entrar no relacionamento, esse relacionamento não pode atrapalhar você no sentido de continuar indo para academia, de continuar estudando, de continuar fazendo que se você gosta de futebol, você tem que continuar jogando futebol, se você gosta de vôlei, você que faz um esporte diferenciado, seja ele em grupo, não deixa, aquele relacionamento ele tem que somar na sua vida, você tem que dividir ele com outras pessoas, ele não pode jamais impedir e coibir você de ser aquilo que você é, já se acostume a isso. Muitas vezes para as pessoas que são mais velhas, uma vida inteira acabou deixando que os outros fizessem isso com ela, as mesmas, e também fez com os outros, né? Trazendo uma importância às vezes a certos sentimentos, certos relacionamentos, certa situação que não deveria. Mas hoje ainda sempre é tempo da gente se corrigir, da gente melhorar a dinâmica da vida dos nossos relacionamentos. O convite é para que você entenda isso. O convite também é para que você, quando eu digo serenidade, e assim como todos os arquétipos, eles têm que envolver vários sentimentos fortes numa única palavra, para que você repita ao longo do dia. Há uns anos atrás aqui no canal, eu ensinei sobre o poder da palavra invicto, né? Em que eu falava sobre, às vezes você falar uma palavra, hoje eu posso falar serenidade, né? E ela tem um poder muito grande para mim, né? Então em X momento eu pego e falo, serenidade, serenidade. Ali vai dizer assim, estou dizendo para mim mesmo, fica sereno, fica tranquilo, faz com amor, volta no foco, serenidade. A palavra invoca um monte de coisa. Ela pode invocar até mesmo uma vontade de conexão com seres superiores, espirituais. Eu posso colocar tudo isso dentro de uma palavra. E em vez de ficar falando frases vaidosas, né, como diria o livro de Eclesiastes, né, em que tudo é vaidade, eu posso pegar e colocar a minha vontade de conexão com seres superiores. Porque até hoje em dia, por ter estudado bastante, eu sei que as visões espirituais são muitas, mas às vezes certos mantras são extremamente importantes na nossa vida. E o mantra tem que ser escolhido por você, porque o que manda no mantra não é uma palavra mágica. O que manda no mantra é o sentimento que você põe dentro desse poder que você quer, sabe? Você deve colocar o máximo de sentimentos, que você tiver compreensão dentro de você, da maneira que você consegue projetar isso, na intensidade que você conseguir, mas coloque. Não importa se não é no nível de sentimento do outro, que o outro atingiu, conseguiu, mas coloque. Faça isso dessa maneira que você vai ver o quanto que é importante essa potencialização. Essa potencialização vai trazer mais dignidade na sua vida, vai te centralizar mais, vai conduzir você a um nível de objetivos maiores. Mas veja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma potência, um nível de perfeição, que é muito importante que você entenda isso. O nível de perfeição nas atividades que você já faz. Seja trabalhar, amar, estudar, fazer amor com a pessoa amada, tudo você tem que potencializar ao máximo com a vontade do teu espírito.
Isso sim é um processo de magia natural, é uma iniciação poderosa na sua vida, em que você consegue realmente trazer e atrair essas coisas novas e surpreendentes na sua vida. Porque se você não entender que você tem que estar invicto com você, e isso a gente pode aqui, eu passei por essa experiência, né, esses dias atrás, em que no momento que foi aplicar a anestesia geral, eu fiz aquilo que faria em qualquer momento que eu tivesse que sair do meu corpo, se eu tivesse que falecer naquele momento. Então naquele momento eu sei entregar o meu espírito. Então na hora que a anestesista falou, olha, vamos te apagar, eu sabia que qualquer pessoa pode não voltar ao plano. Mas hoje minha ressonância diz assim, eu sou um ser eterno, se desencarnar eu sei o que acontece com o corpo, eu sei que a minha jornada continua em outra posição, então eu estou muito tranquilo. Então o que eu fiz? Somente os meus mantras naquele momento, porque eles encerram, eles englobam todos os sentimentos da minha vida ali, toda a minha potencialidade. Então eu pego naquele momento e falo somente as palavras. À medida que você vai fortalecendo o seu ser, dia a dia, mês a mês, estação a estação, ciclo a ciclo, você vai se fortalecendo. E não tem ressonância harmônica melhor do que essa na sua vida. Vou dizer uma coisa, quem tem essa ressonância pode fazer a ressonância harmônica do Hélio Couto. Essa pessoa já está preparada para isso. É preciso fazer? Não sei. Sou suspeito para falar porque eu fiz 3 níveis de ressonância com o professor. Mas hoje, vendo, eu já estava ressonando e atraindo tudo isso para a minha vida. Então, precisa às vezes? Não, se você ter. Hoje, a maioria dos mestres falam, o que você mais precisa ter? Essa serenidade profunda, que envolve compaixão, que envolve foco, que envolve amor, que envolve tudo que é de bom para uma pessoa. Recado está dado, não estou fazendo e falando nada para você ir atrás de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Estou falando, só usei isso como exemplo, muitos de vocês conhecem o trabalho, então faça com amor. Acho que a palavra esteja seguro dentro da sua própria fé, seguro dentro dos seus próprios pensamentos. E aí sim as coisas vão começar a diluir. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.